Boa noite, estamos aí novamente, os alunos do Odone Bellini do 9º ano aí, né? Aos alunos que estão fazendo e aos que não estão, façam, tentem aí. Vamos iniciar hoje o caderninho do aluno do 2º bimestre, São Paulo faz escola, todos os alunos receberam, quem não recebeu pode buscar na escola, certo? Aí no 9º ano temos a Amanda, a Ana, o Benício, né? Mandar um salve aí pra galera. A Carla, o Diogo, o Everton, a Gabi, o Juliano, o Hernani, o João, Júnior, Kelvin, Leandro, Leonardo, Marcelo, Maria Eduarda, Maria Heloísa, Matheus Linhares, a Pâmela, o Paulo, o Robert, Rian, Samira, Thiago, Vitor Caetano e a Nicole, certo? Então vamos lá. O caderninho vocês receberam aí, né? Primeiro aí tem a carta aí ao prezado estudante na página 64 do caderno do aluno, na parte de matemática, certo? É com muito prazer que estamos apresentando o volume 2, vocês leram aí o material, né? Nesse volume apresentaremos as situações de aprendizagem que foram planejadas para contribuir com o desenvolvimento das habilidades previstas no currículo paulista para esse bimestre. Então, na situação de aprendizagem 1 aí, hoje você vai compreender como é possível escrever os números muito grandes e muito pequenos em notação científica e desta forma realizar as operações que os envolve, além de aplicá-los em diferentes contextos aí, ó. Também conheceremos os produtos notáveis e, respectivamente, os casos de fatoração. É a abordagem da situação de aprendizagem 2, que além de aplicar os casos dos produtos notáveis na resolução de equações polinomiais. Certo? Então, olha aí, situação de aprendizagem 1 na página 65. Certo? Operando com notação científica. A primeira tentativa conhecida de representar números muito grandes foi atribuída ao matemático filósofo grego Arquimedes, em sua obra O Contador de Areia. Ele desenvolveu um método de representação numérica para estimar a quantidade de grãos de areia do universo. Esse número estimado era de 1 vezes 10 a 63. 1 vezes 10 elevado a 63, ou seja, 1 vezes 10 elevado a 63ª potência, grãos de areia. 1 seguido de 63 zerinhos. A nova forma de representar números muito grandes também foi utilizada para representar números muito pequenos e, após alguns aprimoramentos, recebeu o nome de notação científica. A notação científica, além de facilitar a escrita de números muito grandes ou muito pequenos, auxilia nos cálculos envolvendo esses valores. As operações de multiplicação e divisão de números representados em notação científica seguem as regras da multiplicação ou da divisão de bases iguais. Observe a tabela a seguir e preencha as lacunas. Lembre-se que quando os expoentes das potências de 10 são diferentes, devemos igualá-los primeiros para depois realizar a operação. Então, olha aí na tabelinha, vamos ver se vocês conseguem entender aí, ó. 2,5, 25 décimos vezes 10 elevado à sexta. 2,5 vezes 10 à sexta. 1,5 vezes 10 à sexta é o valor 2. Valor 1, valor 2. E valor 1 mais valor 2. 2,5 mais 1,5 vezes 10 à sexta é igual a 4 vezes 10 à sexta. Então, reparem que aqui, ó, é 2,5 vezes 10 à sexta e aqui é 1,5 vezes 10 à sexta. Então, quando você for somar valor 1 mais valor 2, aqui basta você somar só a parte numérica aqui, ó. 2,5 mais 1,5. A potência basta conservar. Por quê? Vou mostrar para vocês no papelzinho aí.
Por que que acontece isso? 2,5, né? 2,5, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. 2,5 vezes 10 à sexta, escrito por extenso, esse número é 2,5. Tá entre o 2 e o 5, como é 10 à sexta, a vírgula vai sair daqui, vai andar 6 casas para a direita. 6 casas para a direita. Então, ó, uma, não tem nada, põe 0. 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí, é milhão. São 2 milhões e 500 mil. E 1,5 vezes 10 à sexta é igual ao que? Tem o 15, estava entre 1 e 5. Vai pular 6 casas para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí, milhão. 1 milhão e 500 mil. A hora que você soma 2,5 aqui, o que acontece? São 2 milhões e 500 mil mais 1 milhão e 500 mil. Vai dar o quê? Somando o valor 1 mais o valor 2, 0,00010 vai 4. 4 milhões. Ou seja, isso em notação científica, a vírgula sai daqui, vai até antes do 4 aí, porque notação científica tem que ficar entre 1 e 10. Então, ó, fica 4 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta. Somei o valor 1 mais o valor 2. Viu o trabalhão que dá? Se você entender essa regrinha aqui, fica muito mais fácil. Então, a quantidade de casas decimais é a mesma, de classes são as mesmas. Então, por isso que a gente conserva a potência de base 10, certo? Então, ele fez o valor 1 mais o valor 2, como as potências são a mesma, a gente só soma a parte, né, que está entre 1 e 10. E a potência a gente conserva. Né? Só faz 2,5 mais 1,5, 4 vezes 10 à sexta, que é igual a 4 milhões. Agora aqui a gente faz o que? 2,5, valor 1, menos valor 2, menos 1,5, vezes 10 à sexta. É igual a quanto? 2,5 menos 1,5 dá 1 vezes 10 à sexta. Ou seja, 2 milhões e 500 mil menos 1 milhão e 500 mil, sobra só 1 milhão. Certo? Muito mais fácil do que você montar e fazer essa conta aqui, né? Pegar aqui, ter que fazer menos agora, depois transformar em notação de novo, certo? A notação científica facilita a nossa vida na matemática. Agora, aqui prestem atenção, 4,7 vezes 10 à oitava é o valor 1, 7 vezes 10 à sétima é o valor 2. Você tem que fazer valor 1 mais o valor 2. Para isso, você lembra que a gente tem que tomar cuidado que a gente deve igualar as potências de base 10. Aqui é 10 à oitava, aqui é 10 à sétima. Ou a gente deixa os dois 10 à sétima, ou a gente deixa os dois 10 à oitava. No caso aqui, ele já mostrou pra gente aqui que 4,7 vezes 10 à oitava é a mesma coisa que 47 vezes 10 à sétima. Eu deslocar uma casa para a direita, eu diminuo 1 no expoente. Então, 4,7 vezes 10 à oitava é a mesma coisa que 47 vezes 10 à sétima. Certo? Então,
aqui 10 a sétima, né? Ó, ele colocou no lugar de 4,7 vezes 10 oitava, vou colocar aqui embaixo, ó, 47 vezes 10 a sétima. Aí fica igual aqui, ó, 7, 7. Então ele fez 47 menos 7 deu 40 e conservou o 10 a sétima, certo? Então aqui a gente pode fazer, ó, como tá 47 vezes 10 a sétima mais 47, ó, 47 vezes 10 a sétima mais 7 vezes 10 a sétima, a gente só vai fazer o que? Somar a parte da frente e conservar as numéricas, ou seja, fazer 47 mais 7 vezes 10 a sétima conserva, uma vez só. 47 mais 7 vai dar 54 vezes 10 a sétima, certo? Se quiser continuar aí, né? Deixa eu só dar um pause. Desculpa aí, estava descarregando, mas continuando. 54 vezes 10 a sétima, para pôr em notação científica, ficaria 5,4 vezes 10 a oitava. Certo? E aqui poderia deixar em notação científica 5,4. Se você voltar uma, aumenta uma. Se você for para frente, diminui uma. Certo? Então aqui o mais correto, deixando em notação científica 5,4 vezes 10 a oitava. Agora, 1,041 vezes 10 a quinta e 4,1 vezes 10 ao cubo. Aqui ele transformou 1,041 vezes 10 a quinta. Ele pulou duas casas aqui, ó, para frente, para a direita. Então, se ele aumentou o número, ele diminui 2 no expoente. Pulou duas casas, do 1 ele pulou até no 4, duas casas, era 5, ficou 3. Então ficou 104,1 vezes 10 a terceira. Pulou duas, diminuiu 2 no expoente, certo? Aí sim, ó, 10 a terceira. 10 a terceira, ele fez 104,1 mais 4,1, que deu 108,2 vezes 10 a terceira. Aí depois ele voltou em notação científica, daqui ele pulou duas para trás, uma, duas, deixando o número entre 1 e 10, 1,082. Voltou duas, aumenta duas no expoente, fica 10 a quinta. Vou colocar aqui, ó, esse daqui, ó, não deu certo, mas pode pôr aqui embaixo, ó, 5,4 vezes 10 a oitava. Notação científica. Então agora tá os dois iguais, eu faço a subtração aqui. Eu só vou fazer o quê? 104,1, que é o valor 1, menos 4,1, que é o valor 2, vezes 10 a terceira. Os 2 é 10 ao cubo, é 1000, então conserva. Então são 104.100 menos 4.100, que vai ficar só 100. 104,1 menos 4,1 fica 100 vezes 10 ao cubo, que é 100 vezes 1000, 100.000.
Voltando em notação científica, a vírgula está aqui no finalzinho do 100. Então, 1, 2. Vou voltar 2 casas deixando entre 1 e 10. 1 vezes 10 elevado a... Voltei 2, aumento 2 no expoente. De 3 vai para 5. Certo? Facilita. Imagina que a gente ia ter que fazer a conta, né? Que nem eu mostrei ali. Tudo daquele jeito para ter que fazer. Aí, ó. Agora eu tenho 4,4 vezes 10 à quinta é igual a 0,004 vezes 10 à oitava. Certo? Então ele pulou aí, ó, tava aqui, ó, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, voltou 3, né? Ele vai aumentar 3 no expoente, era 5, ficou 8. Voltou, soma, voltou 3, soma mais 3 no expoente. Certo? Então tá aqui, ó, o valor 1 é 8,2, né, vezes 10 à oitava. Agora, o segundo valor já era 4,4 vezes 10 à quinta. Para ficar igual e poder fazer as operações, transformamos na mesma potência. Aqui é oitava, então ele transformou esse em oitava. Fazendo o quê? Andando com a vírgula para a esquerda. Tá aqui, ó, ficando com 0,0044 vezes 10 à oitava. 1, 2, 3, voltou 3, aumentou 2 no expoente. Aí ficou 8,2 vezes 10 oitava, o valor 1 e o valor 2, 0,00444 décimos de milésimos vezes 10 a oitava. Valor 1 mais valor 2 ficou base 10 iguais aí, só faz os números, ó, 8,2 mais 0,0044 vezes 10 à oitava. Isso vai ficar o quê? Somando, ó, 8,2044 vezes 10 à oitava. Certo? E aqui ele fez certinho, 8,2 menos isso deu 8,196, tem que pôr vírgula embaixo de vírgula e fazer certinha a continha aí. Difícil? Um pouquinho, mas facilita, você já tinha visto um pouquinho antes, né? Então vamos para a atividade Universos, números que impressionam. Ainda continuando com notação científica aí para a gente compreender. Essa daqui é tenebrosa, mas não é difícil. O universo aí, ó, as distâncias no universo, atividade 2, universo, números que impressionam. As distâncias no universo são medidas em ano-luz, ou seja, cada ano-luz representa a distância percorrida pela luz em um ano. A velocidade da luz é de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Escreva a distância com todos os dígitos. Então é o 3, né? Vezes 10 à oitava. Como é 8 vezes 10 à oitava, são 8 zeros. Certo? São 8 zeros. São o quê? 1000, milhão... São 300 milhões de metros por segundo. Essa é a velocidade da luz
Em um segundo ela percorre 300 milhões de metros, certo? São 3, 6, 8 casinhas aí. Quantos metros aproximadamente possui um ano-luz, considerando que o ano tem 365 dias? Né? Aqui eu fiz o que? Transformei o 3 vezes 10 a oitava por extenso aí, certo? Que é a mesma coisa aí. Isso é igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Quantos metros aproximadamente um ano-luz, considerando que o ano tem 365 dias? Se num segundo a luz percorre 300 milhões de metros por segundo, em um ano quantos metros por segundo, quantos metros ela percorrerá em um ano? Então, primeira coisa, o que a gente tem que fazer aí? Sabemos que o ano tem 365 dias, sabemos que o dia tem 24 horas, sabemos que a hora tem 60 minutos e sabemos que os minutos têm 60 segundos. Então, para descobrir, primeira coisa, temos que descobrir o total de segundos em um ano, para depois multiplicar pela velocidade da luz, certo? Então, 365 dias. Quantos dias tem um ano? 365. Quantas horas tem um ano? Cada dia possui 24 horas. Então, eu faço 360 vezes 24 horas, eu descubro a quantidade de horas. Aí eu faço vezes 60 minutos, eu descubro a quantidade de minutos. Depois eu faço vezes 60 segundos, descubro a quantidade de segundos que tem em um ano. Então, papelzinho à parte aí, claro, né? Vamos fazer essa continha. Pode usar calculadora para conferência, mas olha aí, 365 dias, né? Vezes 24 horas, para descobrir o total de horas. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 6, 24, mais 2, 26, vai 2. 4 vezes 3, 12, 2, 14. Cruzinha na unidade para multiplicar a dezena. 2, 5, 10, vai 1. 2, 6, 12, 1, 13, vai 1. 2, 3, 6 e 1, 7. Olha aí, chegamos no total de dias aí, ó. Total de dias 067 8.760 dias. Então, 8.760 dias. Lembra lá que a gente já fez, ó, descobrimos o total de dias, 8.760 dias em um ano. Ou horas, desculpa. 8.760 horas em um ano. Desculpa, horas. Se eu tenho 8.760 horas em um ano e eu sei que cada hora tem 60 minutos, poderíamos facilitar aqui, ó, 60 vezes 60 dá 3.600, não é verdade? Então, ao invés de eu fazer 60, depois fazer 60, posso fazer, ó, vezes 60 minutos, para achar os minutos. Abaixo 0, 0, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42, com 3, 45, 6 vezes 8, 48,
com mais 4,52. 525.600 minutos em um ano. 525.600 minutos em um ano. Vezes 60 novamente. Abaixo 0, 0, 0, 36, vai 3, 30 com 3, 33, vai 3, 6 vezes 2, 12 com 3, 15, vai 1, 6 vezes 5, 31, 31. Olha aí, 31 milhões. Esse é o total de segundos que tem em um ano. Então, temos aí, né, isso mesmo, 1.000.000.000, 31.536.000 segundos. Certo? Descobrimos aí o total de segundos que temos em um ano. Fazendo, né, 365 vezes 24 horas, que é o total de horas num dia, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Deu isto daí. Não tem espaço, que agora a gente tem que fazer o quê? A multiplicação aí, né, desse total de segundos que tem um ano, certo? Pela velocidade da luz. Vai fazer esse número vezes esse, vai ficar enorme, né? Mas se quiser fazer, pode fazer, senão faça em notação científica. A velocidade da luz, que é de 3 vezes 10 a oitava, e aqui, ó, 3, 6, 7. Aqui é 3,1536, trago a vírgula 367 casas, vezes 10 a sétima, certo? Vezes 10 a sétima. Então é por isso que eu vou fazer. Ou eu então faço isso, 3 vezes 3,1536 vezes 10 a sétima. Olha aí. Tudo multiplicação. Quando é tudo multiplicação, né, eu posso separar aqui a ordem dos fatores, não altera o meu produto. 3 vezes 3,1536 aí, vezes 10 a oitava, vezes 10 a sétima, separando aí, eu fico com isso daí, ó. Faço esse vezes esse e esse vezes esse. Potências de bases iguais, nem preciso fazer, basta eu conservar a base e somar os expoentes. Vamos fazer essa primeira, dá para fazer até deitada. 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Vai 1, 3 vezes 5, 15. E 1, 16. Vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 3, 9. 1, 2, 3, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais. 9,4608 vezes 10 elevado a potências de bases iguais, né? 10 a oitava vezes 10 a sétima, conserva a base e soma os expoentes. 10 a quinta. Né? Muito mais fácil do que você fazer a velocidade lá, ó, os 300 milhões de metros por segundo, né? Vamos fazer essa continha normal, né? Ao invés
de fazer assim, né? Vamos fazer ela assim, ó, 300 milhões, do jeito que a gente fez, vezes 31.536.000. Faço vezes, abaixo tudo esse zero aqui, 380. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou meio ruim de fazer aqui, vou fazer na outra folha. Vou fazer aqui no meio. 300 milhões de metros por segundo, que é a velocidade, vezes 31.536.000 segundos. Total de segundos. Isso. Fazendo normal, ó como ia ficar. Baixaria todos esses zeros aqui, ó. Seria 8 zerinhos, ó. 3, 6 e 8. Baixei tudo, né? Pá, tá tudo aqui. Aí multiplica o zero. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3, 3, 9, 1, 10. Vai 1, 15, 16. Vai 1, 3 e 1, 4, 9. Olha aí. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. São 9 quadrilhões, 460 trilhões e 800 bilhões de metros percorrido em um ano pela velocidade da luz. Em notação científica, traz a vírgula de lá até o número entre 1 e 10. Ó. Aqui 94, 9,4. Vai vir aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15. 9,4608. Podemos tirar esse 8 daqui, ó, e fazer uma aproximação. Vezes 10 a 15. Olha lá, dá na mesma, certo? Mais aproximadamente 909,461 vezes 10 a 15ª. Aproximando aqui, sumindo com esse 8 aí para ficar mais bonitinho, certo? Difícil, meio complicadinho, mas compreensível aí.